Este tipo de folha é diferente de todas as outras e possui uma grande capacidade de produção de proteínas. Alimentação abundante é uma dádiva ou uma desgraça que determina as mudanças no destino das folhas. Um tipo de inseto descobriu o segredo e adotou as folhas como seu principal alimento, desfrutando de sua abundância de proteínas. Aos poucos, ele parou de comer outros alimentos e se tornou um armazém de proteínas. Este é o segredo do inseto. Quando os segredos das folhas e do inseto foram descobertos pelo homem, os três começaram o drama de interdependência da vida e a competição mútua. Este drama dura 5.000 anos e continua até hoje. Um dos protagonistas deste enredo é a amoreira. O Planalto do Tibete é o ponto mais alto da Terra. No céu limpo e escasso de oxigênio, sob montanhas nevadas majestosas e frias, há uma terra extremamente dura para a vida. O rio Brahmaputra, que nasce no Planalto do Tibete, corre impetuosamente trazendo geleiras e neve derretida e nutre a vida em suas margens. Há mais de 100 milhões de anos, a amoreira nasceu na bacia do Brahmaputra. Até hoje, muitas amoreiras selvagens crescem aqui. Esta é sua terra natal. Debaixo do cume de Namchabarva se ergue calmamente uma grande árvore. Ela já passou 1.600 anos no Planalto. É a amoreira mais antiga que se tem notícia na Terra. O povo nativo a chama de Rainha das Amoreiras. Um botão de amoreira recém-nascido está prestes a receber a primeira primavera em sua vida. A estação no Planalto é muito curta e ela tem de crescer o mais rápido possível para enfrentar a pressão futura da vida. Com o sopro do vento primaveril, a temperatura aumenta rapidamente. As raízes profundamente soterradas capturam com precisão as mudanças térmicas. Elas abrem imediatamente os canais da vida e transmitem incessantemente a água para a copa da árvore. Uma corrida pela luz solar começa. A fim de capturá-la, todas as folhas da amoreira se esforçam para crescer. O crescimento rápido é acompanhado por um enorme consumo de energia
e os nutrientes armazenados durante o inverno sofrem uma queda acentuada. Agora ela precisa urgentemente de energia proteica. A proteína é a substância básica que constitui a vida. Tanto pessoas quanto animais precisam de proteína no processo de crescimento. Os centros de comando nas raízes transportam o nitrogênio do solo para as folhas. Com a participação da luz solar e água, sintetizam proteínas. Centenas de milhares de folhas se envolvem neste processo e produzem proteína incessantemente. A proteína envelhecida nas folhas não é desperdiçada. Ela se divide novamente em aminoácidos, unidades básicas de proteína, que são enviados de volta às raízes para serem armazenados para o futuro. A razão pela qual a amoreira tem uma capacidade tão forte de produção de proteínas ainda é um mistério até agora. Através de equipamentos modernos, pesquisadores tentam desvendar o enigma da família da amoreira. As folhas são os órgãos mais importantes para capturar a luz solar e, por meio da fotossíntese, a árvore obtém energia suficiente. Apenas nas folhas da amoreira existem mais de 2.000 tipos de proteína. Através da decodificação dos genes da amoreira, os pesquisadores fizeram uma grande descoberta. Nos últimos 100 milhões de anos, seus genes evoluíram 3 vezes mais rápido do que os de outras plantas do gênero, dando-lhe capacidade de sobreviver rápida e fortemente, assim como genes de longevidade inalcançáveis para humanos. Se não fosse pelo aparecimento de um tipo de inseto, a amoreira viveria ainda mais tempo. À medida que as folhas da amoreira crescem rapidamente, insetos que se escondem nesta árvore terminam sua longa hibernação e começam a incubar. Entre eles, há um inseto chamado de bicho da seda. No laboratório, os pesquisadores estão preparando o alimento para os bebês do bicho da seda que vão nascer. Além das folhas de amoreira que eles adoram, há também artemisia de aroma forte, Outuínia cordata e folhas de alface para despistá-los. A intenção é descobrir o segredo da preferência dos bichos da seda pelas folhas de amoreira, verificando sua primeira escolha após o nascimento. Os bebês do bicho da seda nascem. Depois da hibernação, eles estão com muita fome e precisam se alimentar imediatamente. Os bichos da seda têm uma visão muito fraca e só podem sentir a presença da luz, mas seu olfato é particularmente sensível. Este bebê foi atraído pelo cheiro forte da artemisia e avançou vigorosamente. Diante da artemisia, Outuínia cordata e folhas de alface, não soube fazer a escolha. Depois de uma breve hesitação, decidiu desistir. No final, ele escolheu folhas de amoreira.
O resultado do estudo não foi surpreendente. Todos os bichos da seda escolheram folhas de amoreira. Na verdade, o dente de leão, folhas de olmo e mais de 30 outras plantas também podem ser incluídos na dieta dos bichos da seda. Porém, eles são muito exigentes. Um bicho da seda recém-nascido anda curiosamente numa moreira. No futuro, esta floresta de amoreira desempenhará um papel importante em sua vida. Os bichos da seda selvagens vivem na natureza há milhões de anos, mas ainda mantêm seu caráter rebelde. Com corpos leves e ágeis, eles têm uma cor de camuflagem perfeita. Isto impede os inimigos de seguirem suas pistas. As pessoas não sabem quanto tempo os bichos da seda levaram para encontrar as amoreiras. Mas desde o encontro com estas folhas, eles gravaram o sabor da proteína em seus genes. E por fim, por causa de uma folha de amoreira, abdicaram de todo o restante da floresta. Não só os bichos da seda são interessados na proteína nas folhas da amoreira. Com a vinda de cada vez mais predadores, a planta enfrenta uma das épocas mais desafiadoras do ano. O caminho para o restaurante não é fácil. Uma vespa alimenta sua prole e observa nervosamente cada movimento dos bichos da seda selvagens. Talvez preocupada com as larvas na colmeia, a mãe vespa expulsa o desajeitado bicho da seda selvagem do território. Um bicho da seda selvagem mastiga a borda de uma folha com velocidade surpreendente. Este método de se alimentar de ponto a ponto no período dos reinos combatentes há mais de 2000 anos virou um termo específico para a eliminação gradual dos adversários: mordiscar. Nenhum ser vivo se resigna ao ser devorado, nem mesmo as plantas. Enquanto os animais se inteiram do perigo por visão ou audição, a amoreira sente o que está acontecendo por meio de suas proteínas defensivas. Esses sinais químicos misteriosos são tão sofisticados que a amoreira pode identificar se o invasor é uma lagarta, um besouro ou seu antigo rival, o bicho da seda. À medida que os bichos da seda aceleram o ritmo da alimentação, a amoreira ativa sua primeira linha de defesa.
O leite é uma arma defensiva que a amoreira desenvolveu ao longo da evolução. Uma substância chamada protease no leite causa indigestão e até a morte da maioria dos insetos. Neste momento, o bicho da seda selvagem não notou os danos do contra-ataque da folha e o ataque continua. A amoreira ativa um segundo sistema de defesa. O canal de informação é aberto rapidamente. As proteases no leite se sintetizam em sinais biológicos e transmitem a notícia da invasão inimiga aos aliados próximos. Um cheiro forte se espalha rapidamente pelas folhas, atraindo predadores do bicho da seda. A vespa que está alimentando seus filhotes finalmente toma a decisão de matar. Ela rastreia o cheiro e localiza imediatamente o bicho da seda. Enquanto a vespa leva consigo os últimos pedaços de comida, a floresta de amoreiras novamente se acalma. A coevolução é um processo longo. Depois de milhões de anos de confrontos e concessões, o bicho da seda e a folha de amoreira acabaram se tornando rivais inconciliáveis. O aparecimento de humanos complicou as regras do jogo entre ambos. O sétimo dia do quarto mês lunar é um dos 24 termos solares, conhecido como Pequeno Man, ou seja, os grãos de cereais estão meio cheios. Para os produtores de bicho da seda no sul do rio Yangtze, é uma data mais importante do que o Festival da Primavera. Diz-se que este dia é o aniversário do deus do bicho da seda. Os cultores de amoreira festejam o sacrifício ao deus do bicho da seda, para orar por campos prósperos e uma colheita abundante de casulos. Isso se origina do costume de adoração pelo bicho da seda que existe há milhares de anos. No viveiro, mais de 20 mil bichos da seda estão numa vigorosa fase de crescimento. Desde o nascimento, eles mordiscam incessantemente folhas de amoreira. Em apenas 20 ou 30 dias, podem ganhar 10 mil vezes seu peso inicial. É como se um bebê recém-nascido de 2 quilos, em um mês, atingisse 20 toneladas. Já na era neolítica, os antepassados dos chineses descobriram o segredo dos bichos da seda nas florestas de amoreira. Para obter os fios de seda deste inseto, iniciaram um processo de domesticação milenar. Ainda é um mistério como o povo antigo adaptou gradualmente os bichos da seda selvagens e indomáveis à vida em conjunto nos viveiros.
Ainda mais surpreendentemente, eles conseguiram fazer os bichos da seda perderem sua cor protetora e ficarem completamente brancos. Até agora, a ciência moderna foi incapaz de desvendar o mistério desta mudança de cor. Com a ajuda dos seres humanos, o bicho da seda superou gradualmente a defesa das folhas de amoreira e pôde controlar livremente a transformação das substâncias nas fibras proteicas de melhor qualidade no mundo, a seda. A seda é composta por 97% de proteína, com 18 tipos de aminoácidos que se assemelham muito ao da pele humana. Da floresta de amoreira ao viveiro de bicho da seda, a sobrevivência se transforma. Mas existem riscos. Este modo de vida grupal de alta densidade fez os bichos da seda perderem gradualmente sua resistência a doenças. Eles precisam dos cuidados atenciosos dos humanos para sobreviver. A habilidade de cultivar amoreiras e criar bicho da seda, transmitida de geração em geração, também está profundamente gravada no DNA dos chineses. Todos os bichos da seda trabalham duro para produzir casulos e se transformar em pupas. Quando os fios de seda se enrolam em casulos para proteger a transformação em mariposas, as pupas de bicho da seda reprodutivas não podem mais voltar à forma de antes e completar outro ciclo de vida. A fim de se obter fios de seda de alta qualidade, esses bichos da seda serão enviados ao forno de secagem e terão suas vidas terminadas. No viveiro de bicho da seda, a domesticação teve efeitos eficazes. No campo de amoreira, a domesticação das plantas muda a cada dia que passa. Mais de 5.000 anos atrás, a amoreira saiu da floresta para o campo. Com extraordinária criatividade, os chineses antigos aprimoraram constantemente esta planta. Existe uma amoreira domesticada chamada de amoreira da terra. Seu aparecimento foi um grande progresso na história da domesticação da árvore. Sua altura ficou cada vez menor e sua tarefa principal é dar boas folhas. Quando não mais atendem às necessidades do ser humano, sua vida é terminada. Suas vidas foram padronizadas para um curto período de 20 anos. Embora a vida das amoreiras tenha sido encurtada, seu número está aumentando. Isso se deve à busca insaciável da humanidade pela seda. Na dinastia Han Ocidental, há mais de 2.000 anos, as amoreiras seguiram os passos dos seres humanos e se espalharam por todas as províncias da China. Da Mongólia Interior no norte, Xinjiang no oeste até a ilha de Hainan no sul, as amoreiras estão presentes. O país tem o maior número de espécies de amoreira no mundo. Na fábrica de filatura, os casulos recém-colhidos são selecionados pelos trabalhadores. As folhas de amoreira da primavera são ricas em proteínas
e permitem aos bichos da seda produzirem casulos de melhor qualidade. De um casulo do tamanho de um polegar, se pode obter um fio de seda de mais de 1.000 metros de comprimento. Estes fios sustentam 80% do suprimento de matéria-prima da indústria mundial da seda. A seda era tão preciosa e luxuosa que até servia de moeda como concha e prata na China antiga. No comércio exterior, a seda tomou aos poucos o papel principal. Estes teares nasceram na China há mais de 1000 anos. Fios finos se cruzavam e ligavam estreitamente a dádiva da natureza à sabedoria humana. A palavra máquina e as ferramentas correspondentes a este nome evoluíram com base neste termo. Cada vez mais formas de civilização estão ligadas a fios de seda. Apenas no dicionário do chinês moderno, os caracteres chineses baseados na palavra seda são 188. No ano 115 a.C., Mitradates II da Pérsia fez um tratado comercial com o imperador Wudi da dinastia Han. Como mercadoria mais preciosa no comércio entre Ocidente e Oriente, a seda abriu a primeira troca comercial de grande escala na história da humanidade. Na China antiga, cultivar a moreira e criar bicho da seda era o segredo supremo do comércio nacional. No século VI d.C., os romanos conheciam a seda há 700 anos, mas ainda não sabiam como produzi-la localmente. Para quebrar o monopólio chinês sobre a indústria da seda, o imperador Justiniano de Roma Oriental enviou 2 sacerdotes para a parte oeste da China. Eles roubaram uma quantidade considerável de ovos de bicho da seda e conseguiram sucesso na sua criação em amoreiras. A data exata da introdução da amoreira na Itália não tem registro. Pesquisadores italianos estão procurando esta resposta. Antes da chegada da moreira branca chinesa, já havia a moreira preta nas regiões da costa do Mediterrâneo, que era usada para a criação de bichos da seda. Comparada com a moreira branca chinesa, a preta era muito alta, difícil de podar em arbusto e crescia lentamente. Embora as folhas de amoreira preta também pudessem alimentar os bichos da seda, a seda que eles produziam era grossa. Para desenvolver a indústria da tecelagem da seda, a amoreira branca chinesa foi introduzida na Itália. Esta pintura foi feita no século XVI e a protagonista era um milionário de Pescia, Francesco Benventini, que introduziu a amoreira branca na cidade de Pescia em 1435. Na pintura a óleo, ele tem uma amoreira branca em suas mãos. Na verdade, em Pescia do século XV, havia plantações de várias espécies de plantas, mas a mais importante e que trazia mais riqueza para a região era a amoreira.
A amoreira branca de origem chinesa foi inicialmente introduzida na Coreia do Sul, Japão e Oriente Médio. Por volta do século XII, foi transmitida para a Europa, América e até a África. Junto com a amoreira branca, chegaram à Itália as técnicas de tecelagem chinesas. O Museu da Seda de Abegg conserva uma coleção de equipamentos têxteis de diferentes épocas. A Rota da Seda não só apresentou os casulos ao Ocidente, mas também as técnicas de processamento da seda. Por exemplo, o protótipo dessa bobineira de seda veio inteiramente da China. A amoreira e as técnicas de tecelagem da China provocaram um salto de qualidade na produção italiana e estimularam muito o governante britânico James I. Em 1608, James I ordenou os proprietários de terras a plantarem 10.000 amoreiras vermelhas para desenvolver a indústria da tecelagem da seda. Lamentavelmente, os bichos da seda não gostavam das folhas da amoreira vermelha, e os planos da indústria britânica foram mal sucedidos. Na Itália, o sol abundante e o clima com 4 estações distintas ajudaram a amoreira branca chinesa a se adaptar ao novo ambiente. Seu destino iniciou a ligação íntima a uma família e uma época. A família Médici era uma família florentina proeminente. Por meio do financiamento a produtores, ela monopolizou gradualmente a cadeia da indústria, do fornecimento de matérias-primas até a produção e venda da seda. Com a grande riqueza que acumularam com o comércio de seda, gerações e gerações da família Médici patrocinaram escritores e artistas. Com esta riqueza, se tornaram um dos importantes promotores do Renascimento italiano. Também se pode dizer que uma folha e um inseto contribuíram para o Renascimento, amplamente elogiado pelas gerações posteriores. Atualmente, a Itália desistiu da criação do bicho da seda, conserva apenas a tecnologia têxtil e de tingimento. Esta técnica permitiu à seda manter seu status nobre. Tecidos de seda de diferentes texturas e formas, através da cooperação de designers e tintureiros, juntamente criaram uma bela vitalidade. E os fios que produzem o tecido ainda vêm da terra da seda, a China. Uma viagem entre a China e a Itália leva pouco mais de 10 horas. Mas representa a distância de uma folha de amoreira até a mais alta moda. E a força de sustento por trás ainda é uma folha e um inseto. Os animais se reproduzem dando à luz filhotes. As plantas através de flores e frutos. Flores vistosas e seu cheiro aromático atraem animais para polinizá-las.
Mas a amoreira não consegue se vender aos polinizadores com sua aparência. Um ar romântico reina no campo de amoreiras na primavera. As flores macho que desabrocham por toda parte estão preparadas. Cada flor macho possui uma haste cheia de milhões de pólens. Eles atuam como transportadores de esperma. Como não são favorecidos por insetos polinizadores, os pólens da amoreira compensam as chances de polinização pela quantidade. Mas o pólen sozinho não é suficiente, são necessárias flores fêmeas. Não há sinal do sexo oposto até onde a vista alcança. Em um piscar de olhos, elas podem perder sua única oportunidade do ano. As flores fêmeas ao longe esperam ansiosamente com todos os seus estigmas abertos, para aumentar suas oportunidades de pegar pólens no vento. Uma brisa sopra e a floresta de amoreiras se agita imediatamente. Os pequenos botões em forma de tigelas se abrem instantaneamente e disparam o pólen. É uma explosão do poder masculino e uma luta pela sobrevivência da prole. Com a ajuda do vento, os pólens podem flutuar por 200 metros ou mais. A incrível velocidade de voo da amoreira sempre foi um mistério. Mas um experimento com seu pólen desvendou o enigma. São necessários equipamentos especiais para voar por longas distâncias. E com 2 sacos de ar perfeitos, o pólen do pinheiro pode viajar por milhares de quilômetros. Evidentemente, o pólen de amoreira não possui essa vantagem, então teve que encontrar outra maneira. O poderoso dispositivo de catapulta é a arma secreta evoluída pela amoreira para a reprodução. Segundo os pesquisadores, a velocidade de disparo de pólens das flores macho pode ultrapassar 200 metros por segundo, quase tão rápida quanto uma bala saindo do cano de uma pistola. Somente com a ajuda de uma super câmera lenta, as pessoas podem ver com clareza a ejeção do pólen.
Um grande acontecimento relativo à reprodução da prole se acaba num piscar de olhos. A brisa passou pelo campo de amoreiras como se nada tivesse acontecido. O sortudo pólen pousa no estigma da flor fêmea, que depois de uma longa espera, usa as vilosidades do estigma para prendê-lo e enviá-lo ao longo do estilete até o ovário, a fim de preparar a procriação. Em apenas 2 semanas, o ovário em constante expansão enche a flor fêmea com abundante suculência e se transforma em fruto. As antocianinas ativas são banhadas pelo sol e transformam a cor da fruta de azul para vermelha, até que finalmente se torna roxa. A primavera é sempre sentimental e curta, e a separação está próxima. Os frutos maduros da amoreira se espalham ao redor da árvore-mãe, retribuindo a alimentação da terra. Agora, eles têm uma tarefa mais importante: a reprodução. Cada amora é composta por centenas de pequenas drupas e cada uma delas envolve uma semente. Milhares de sementes se juntam ao redor da árvore-mãe e esperam crescer em uma grande árvore. A fim de realizar seu desejo, todas as sementes se esforçam para cumprir sua missão de reprodução. O ano acabou de entrar em maio e a temperatura em Turpan subiu rapidamente para mais de 30 graus Celsius. No campo de amoreira, no sopé da montanha flamejante, sob o sol, amoras de diferentes variedades crescem livremente. Este é o primeiro lote de frutas frescas após um longo inverno. A amora é rica em aminoácidos, proteínas e vitaminas que podem aumentar a imunidade e fornecer nutrição rica para residentes em áreas desérticas.
Em outubro, as árvores sentem o cheiro do outono e a terra é enfeitada com diversas cores. Os animais migram para enfrentar as mudanças das estações. Uma substância química na amoreira chamada fotossensitina envia os sinais no momento certo. O pigmento e os nutrientes nas folhas começam a se decompor para armazenar para o inverno. À medida que a clorofila desaparece, as cores das folhas mudam dramaticamente. A rainha das amoreiras, que já passou por muitas fases, recebe a mensagem da terra e ativa oportunamente o mecanismo de resposta às mudanças de estações. O frio é o assassino número 1 de plantas no Planalto. Antes da sua chegada, a árvore tem que reduzir o transporte de nutrientes e se preparar para a hibernação. Uma forte nevasca chegou e trouxe o frio antes do tempo previsto. A rainha das amoreiras aproveitou o vento forte para liberar todas as suas folhas durante a noite e fechar os canais de transporte de nutrientes para sobreviver ao longo e rigoroso inverno no Planalto do Tibete. Se as pessoas escolhessem a árvore mais respeitada, a amoreira seria uma vencedora. O motivo da seleção é que o aparecimento dela no Planalto do Tibete contribuiu muito para a escrita, poesia, estética, vestuário, moda e muitas outras coisas de uma civilização. Ela pode viver por milhares de anos em estado natural. Com a intervenção do homem, vive várias décadas. Na taxonomia de plantas de Linneu, ela é a amoreira, da família Moraceae, do gênero Morus.